Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, e vamos dar início à nossa aula número 42 da matéria de doutrinas básicas, continuando ainda em eclesiologia, e a gente ainda vai alguns bons domingos, porque eu acredito que essa é uma das matérias mais práticas de todos, uma das doutrinas mais práticas desta matéria, porque tem a ver com o dia a dia da Igreja de Cristo, não é isso? Então nós vamos continuar hoje. Primeiro, obviamente, vamos orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, pela presença do Teu Espírito garantida entre nós, e com Ele nós contamos para que nossas mentes e corações sejam dirigidas, sejam preparadas para aquilo que vamos aprender. Abençoa nossos irmãos que estão impedidos, que estão enfermos, trabalhando ou viajando, que possa guardar a cada um deles, e a nós aqui nos capacitando para entender a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos passar para aquele slide inicial. A definição de eclesiologia é o estudo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza, formas, significado, governo e plano de Deus para ela. E o Wayne Grudem nos deixou essa frase: a Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Continuando, irmãos, de onde nós paramos, nós estamos nesta tabela que fala sobre requisitos para ser pastor, e estamos fazendo em cima de 1 Timóteo 3, 1 a 7, essa primeira linha, né, que fala da vida exemplar. A vida e a família do pastor devem servir de modelo para a igreja, e Tito 1, 5 a 9 também. E aí nós vamos para a segunda linha agora, isso aí foi semana passada, e a segunda linha fala do requisito da vocação. Chamado interior, o desejo de ser pastor, e o chamado exterior, o reconhecimento da igreja. Vamos começar por 1 Timóteo 3, versículo 1. O microfone está desligado. Pronto, agora vai. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Como nós já vimos nas aulas anteriores, bispo, presbítero, pastor são termos, são títulos correlatos, que só retratam, na verdade, uma faceta do trabalho pastoral, certo? Diferente. Mas não existe hierarquia entre esses termos. Não é o pastor, aí tem um camarada de cima que é bispo, ou qualquer coisa assim, né? Isso não existe no Novo Testamento. Isso é uma invenção dos homens ao longo do tempo. Bem, como o texto fala, Paulo diz que se alguém deseja, significa um chamado interior, um desejo interior. Então, irmãos, eu posso, obviamente, ajudá-los nisto. Não é algo que necessariamente o céu se abriu, certo? As nuvens se afastaram e uma voz de muitas águas veio e disse, né, Joversi vai ser pastor. Não funciona dessa maneira. Na minha experiência, não apenas minha, mas das pessoas que eu conheço, esse desejo interior, esse chamado interior vem da convivência com a obra do Senhor. Você percebe que Deus tem lhe usado, lhe colocado naquele trabalho de uma maneira que é aquilo que você precisa fazer da sua vida. Se não me engano, foi John Wesley que disse que só deve estar no ministério aquele que não consegue viver fora dele. O desejo apenas por uma aventura ou por algo que acha muito bom fazer tem levado muita gente para o ministério e não dura muito tempo, porque eu posso garantir aos irmãos que é tudo menos algo glamouroso. Então, quando alguém me procura, diz, pastor, eu tenho sentido no meu coração um desejo, uma convicção do ministério pastoral, eu falo para a pessoa, joia, vai orar e pense de novo. Ah, pastor, você não quer que as pessoas sejam pastores? Não, eu quero que ela entre por causa de uma emoção, porque foi num culto, né, de missões, aí a pessoa falou da necessidade. Curiosamente, a minha pá de cal, né, eu vinha lutando com essa situação, digamos assim, foi exatamente um culto de missões, em 17 de março de 1995. Essa data eu guardei com cuidado, porque eu não guardei a data direitinho da minha conversão, e muito mal do meu batismo, porque era muito novo. O batismo eu tenho quase certeza que foi 31 de dezembro de 82, mas eu não tenho certeza se foi 82 ou 81. Eu teria que olhar no registro lá da minha igreja. Mas, isso é no século passado, irmão, faz tempinho aí.
E o dia do chamado, eu lembro, inclusive, quem estava dirigindo o culto, o irmão Mauro, que inclusive estava no meu Facebook até um tempo atrás, ele deve ter saído das redes sociais, ainda é vivo. E eu achei interessante, irmãos, porque depois do culto, foi um culto de missões, teve um missionário de fora que pregou da junta de missões, e aí ele fez um desafio à consagração de vidas. E aí o pessoal foi à frente, esse pessoal é costumeiro na Igreja Batista, né? Foi depois levado lá atrás, por um tempo de oração, e o Mauro se aproximou de mim, botou a mão no meu ombro e falou assim, eu percebi que hoje algo diferente aconteceu. Eu falei, como é que pode, né? E eu nunca esqueci isso, irmãos, impressionante. E daí foi uma caminhada da qual eu também tentei sair depois de um tempo, mas não tinha volta. Essa convicção, meus irmãos, ela é algo dada por Deus. Então, assim, se eu saísse daqui hoje por alguma necessidade, fosse para Katmandu, tenho absoluta certeza que eu simplesmente ia plantar outra igreja. Hoje, posso lhe garantir isso. Se o Jovecide daqui a 20 anos faria isso, eu não sei. Mas hoje, se eu saísse daqui, eu faria a mesma coisa. Quando esta igreja, por exemplo, passou por uma crise quase incontornável em 2007, da qual muitos já ouviram, já foi explicado, e foi-se para decidir se eu iria continuar com a igreja ou não. Ele só tinha 4 anos de vida. A minha palavra foi simples: os irmãos têm liberdade para escolher, a Assembleia é soberana, né? Mas se não formos continuar andando juntos, não tem problema. Os irmãos escolhem um lado da cidade para congregar, eu planto uma igreja do outro lado. Vai começar do zero novamente, sem problema algum. Não tenho convicção de absolutamente fazer nada, a não ser o que eu faço hoje. Mas não foi apenas eu ter essa convicção que foi necessário. Existe uma segunda esfera, o chamado exterior do reconhecimento da igreja. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Muito bem, como você vê no texto, a igreja participa do chamado e do envio missionário. De novo, posso compartilhar que há algumas semanas, eu não lembro bem, depois do ocorrido desse março de 95 que lhes falei, 17 de março, eu fui ao gabinete do pastor Antonino, meu pastor, na verdade o único pastor que eu tive na minha vida, né, até ir para o seminário, faleceu ano retrasado, e fui conversar com ele, falei do que havia acontecido, falei da minha trajetória ali até aquele momento. A resposta dele foi: eu já sabia, eu já esperava, estava só esperando que você soubesse. Então, e aí foi, obviamente, a igreja também sendo comunicada. Quando a igreja foi comunicada sobre o meu desejo de ir para a Palavra da Vida, né, o seminário, irmãos, sinceramente, digo para glória de Deus, e porque se fosse diferente, eu não estaria aqui. Não houve absolutamente ninguém que se levantou e disse assim: eu acho que esse rapaz não deve ir. Então, não tem como uma pessoa, chegou semana passada aqui na igreja, e já aconteceu na minha história, a pessoa dizer que eu tenho um chamado e eu estava procurando uma igreja que pudesse desenvolver meu chamado. Aí você fala para a pessoa: ok, então você vai ficar, vai servir a igreja, vai andar comigo e tal. Se a igreja entender, aí matou. Porque ele achava que a convicção dele era suficiente, né? E ele não durou nem uma semana. Já encontrou algum lugar para se escorar, aonde deram logo um púlpito para ele, coisa que nunca aconteceria aqui. Então, irmãos, é um projeto comunitário, não é só uma pessoa, né? E também não é só algo que acontece da noite para o dia. Há uma convivência. Quando eu fui para o seminário, eu já tinha 8 anos na mesma igreja, né? Desde a conversão aos 10 até os meus 18 anos, quando eu fui. Então, a igreja tem que estar por trás disso. Inclusive, o meu seminário, onde eu fiz, ele não aceita qualquer pessoa que bate na sua porta. Não adianta se matricular, vou pagar todo o curso antecipado. Nada disso vai resolver. Você precisa ter uma carta do seu pastor e 3 cartas de membros da sua igreja e uma carta oficial da igreja para estudar, porque o seminário entende exatamente isso que a gente está falando aqui. Ok? Bem, e agora algo que não deveria ser polêmico, mas infelizmente, por 2 motivos que eu vou explicar daqui a pouco, se tornou. Requisito para ser pastor: ter cromossoma XY. Ponto. Não pode ser XX, não pode achar que é XY, não pode dizer que alguém disse você é XY, não. Tem que ter nascido com cromossoma XY.
Não basta ser só isso, mas esse quesito é inquestionável. É vedada a liderança feminina na igreja ao ministério pastoral, está se referindo aqui, obviamente, ok? Bem, 1 Coríntios 14, 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Isso não tem absolutamente nada a ver com tolir o ministério feminino, que a mulher não pode falar nada. Por exemplo, agora eu vou abrir para perguntas. As irmãs, por favor, fiquem caladas e tal. Não, nada disso. Não tem a ver com coisas absolutas, tem a ver com algo específico. Paulo está tratando de dons, Paulo está tratando de ensino ali. Inclusive, ele fala nesse contexto do dom de profecia. Então, no contexto do culto, aqueles que deveriam estar ensinando deveriam ser presbíteros, os homens da igreja. É isso que o contexto está falando somente. Agora, esse é mais importante, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, 11 a 14. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Há um problema muito sério, meus irmãos, quando as pessoas argumentam contra esse texto em particular. Por exemplo, Paulo era machista. Se Paulo era machista, o que aconteceu com esse texto, irmãos? Ele foi contaminado pelo preconceito de Paulo. Está me acompanhando? Se ele foi contaminado pelo preconceito de Paulo, o que aconteceu com esse texto? O que ele não é mais? Inspirado. Tão simples. Como que um cristão com 2 neurônios consegue abrir a boca para falar uma coisa dessa? Quando o ateu, o incrédulo fala, né, o progressista, o filhinho do woke lá, eu entendo. Ele não tem respeito pelas escrituras, mas quando um cristão argumenta isso... Outra questão, não, Paulo foi influenciado, ele não era machista, ele foi influenciado pela cultura da época, que era uma cultura machista. Certo? Mesma coisa, o texto foi invalidado, porque o Espírito Santo estava inspirando Paulo, né? Quando chegou nesse pormenor, Paulo não conseguiu se conter, digamos assim, né? Tirou o volante das mãos do Espírito Santo e falou: deixa comigo que essa parte aqui eu sei. Então, por que nada disso é verdade, irmãos? Porque Paulo não usa um argumento cultural. Qual o argumento que ele usa? A ordem da criação. Então, tudo na vida, meus irmãos, tudo tem uma liderança. Então, moças, não se iludam. Não existe casamento 50%, 50%. A última coisa que você deve esperar na vida é um casamento meio a meio. Esse é um casamento fadado a problemas. Existe um cabeça, inclusive colocado também por Deus pela Bíblia. Existe alguma empresa que vocês trabalham onde todo mundo manda igual? Todo mundo tem a mesma autoridade? Absolutamente tudo tem hierarquia, mas quando chega em 2 coisas, irmãos, interessantes, porque isso interessa ao diabo destruir: família e igreja, as pessoas não querem. Então, olha o cenário, inclusive esse cenário existe na nossa cidade, onde a mulher está aqui, a pastora supostamente, e bem sentada aqui está o marido dela, em direta contradição ao texto que a gente acabou de ler, porque não só ela está ensinando homens da igreja, mas seu próprio marido. Então, meus irmãos, isso não é machismo, é aquilo que a gente falou já desde o começo dessa matéria, em diversas situações, a diferença entre o valor do ser e o valor do fazer. Nós somos iguais no ser, mas somos diferentes no fazer. E isso não tem como correr, não tem como sair disso. Sábado retrasado a gente estava fazendo a limpeza aqui, certo? E apareceu um mamífero da classe dos roedores. Bem, não sei se é classe, me corrija aí, porque aí eu estou falando muito difícil, né? Hã? É classe mesmo? Eu nem lembro. Sei que era um roedor. Enquanto as mulheres corriam para cá, os homens corriam para lá. Você consegue ver algum cenário que fosse diferente? Porque o feminismo, meus irmãos, ele é uma doença engraçada. Sim, chamei de doença, está gravado. Por quê? Querem direitos iguais quando convém, mas querem privilégio quando convém.
Não é verdade? Mas não é para ser diferente daquilo que aconteceu. Teve barulho no quintal, macharada, é você que tem que ir. A sua esposa, inclusive, pode ser faixa preta de Kung Fu, Krav Maga, pouco importa. Vai você, eu, por exemplo, eu sou faixa preta em Correndor e Fugidor. São duas artes milenares. Dá certo muito quando você está perto de um problema, né? E sou eu que vou, pouco importa, vocês for como eu disse. Você pode ser casado com lutadores de MMA, é você que vai. É você que vai colocar a defesa. Isso, meus irmãos, é algo tão interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu fiquei temporariamente de boca aberta. Fizeram a pesquisa com 100 homens e 100 mulheres. Em uma situação de vida ou morte, você daria a vida pelo seu cônjuge? 80 e tantos % dos homens disseram sim. O cara vai atirar, ele colocaria a esposa atrás e levaria o tiro. Menos de 20% das mulheres disseram sim. Eu não falei, irmãos, que feminismo é uma doença? Não que elas deveriam dar necessariamente a vida, esse não é o ponto. O ponto é que a própria natureza da pessoa, não tem nada a ver com o cristianismo, são pesquisas de ruas, mostram que elas entendem o quê? Eu fui feita para ser protegida, e ele foi feito para ser o protetor, custe o que custar. Então, meus irmãos, quando você pega tudo isso que eu estou falando, é que você vai para o nosso texto, qual é a palavra-chave da instrução de Paulo? Proteção. A ordem da criação é usada para mostrar que na ordem da família, que não é verdade, o texto aqui é igreja, e na igreja, é para a proteção do corpo e particularmente das irmãs também. Como que isso chegou, meus irmãos? Isso que não era discussão na década de 80, não tinha problema nenhum com isso. Eu vi isso, acho que só depois dos anos 2000, se eu não me engano. Aonde começou a ideia de bispas, arcebispas, cardealícias, sei lá o que, pastoras, etc., por aí? Igrejas de doutrina liberal. Pode procurar. Igrejas históricas, tá? Anglicana, batista, presbiteriana, metodista, etc., que abandonaram a sã doutrina e começaram a ter doutrinas liberais. Começaram a questionar, por exemplo, a inspiração das Escrituras. Começaram a questionar a própria divindade de Cristo, muitas vezes. Então, quando uma igreja começa, meus irmãos, a abrir a porteira do liberalismo teológico, não tem limite de onde isso vai chegar, certo? Então, a fonte já não é boa. Quem, em sã consciência, quer imitar uma igreja liberal? Mas aí, no Brasil, esse pensamento encontrou uma outra força de propulsão, que foi o neopentecostalismo. E aí eu repito, quem quer imitar a igreja neopentecostal em sã consciência? Então, quando começou, a gente ficou observando, a gente realmente achou que era um fenômeno localizado, que acontecia só em igreja, né? Como diz o que é de igreja de 5 nomes, aquela igreja, igreja apostólica, profética, do chifre do altar, do fogo que sobe e desce, que nome enorme. A igreja desse tamanho aqui está na placa sede mundial. Eles têm uma mania de megalomania, né? De se achar muita coisa quando é só aquilo ali. E aí começou. Só que aí, meus irmãos, as igrejas pentecostais, até mais sérias históricas, começaram a copiar. E aí, para nossa surpresa, as igrejas históricas tradicionais também começaram a copiar. Sabe por quê? Porque em todos esses segmentos tem gente com doutrina fraca. Quando você senta para conversar com alguém que é defensor do pastorato feminino e você vê os argumentos, é de arrepiar. Porque não são argumentos exegéticos, hermenêuticos, com teologia bíblica. Em grande parte usa a sociologia, como, por exemplo, argumentar que os tempos mudaram e que a orientação bíblica foi de um tempo diferente. Então, essas são algumas coisas que estão por trás da mudança desse requisito que é tão óbvio. Fica inclusive claro nas recomendações que a gente leu na semana passada, quando diz, por exemplo, que ele precisa ser marido de uma só mulher. Se a ocupação
do episcopado, do presbitério, fosse para ambos os sexos, certo? Essa determinação em particular tinha que ser unissex, tinha que ser para os dois sexos, devia ser alguma coisa como cônjuge de um só cônjuge, sei lá. Ou dizer que era marido de uma só mulher e mulher de um só marido, mas não diz. Diz apenas para um lado, porque na cabeça de Paulo, irmãos, Paulo era muita coisa, mas ele não era adivinho, né? Ele não tinha como prever que as coisas iam acontecer como aconteceram 2000 anos atrás, ou 2000 anos depois, desculpe. Então, na cabeça dele, está óbvio. Eu estou falando com homens. E quando você acompanha, meus irmãos, toda a história da redenção, certo? Quantas rainhas Israel teve? Uma, e foi usurpadora. Atália, era o nome dela, não é isso? Aquela que o sacerdote a enganou, aí colocou o verdadeiro rei no lugar, né? Se não me engano, o menino Josias. E aí ela gritou, traição, traição. Dá até um filme bem legal, né? Mas ela não era de direita, ela era usurpadora do trono. Ah, pastor, mas sempre lembro, né? Tem Débora. Nós já passamos pela exposição de Juízes. Já foi amplamente explicado, se você quiser os detalhes, você pode ir lá na pregação sobre isso. Débora, meus irmãos, foi um apêndice de confrontação do tempo em que os juízes representavam. Qual era a frase, meus irmãos, que resumia a cultura espiritual do tempo de Juízes? Isso. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Não é à toa, meus irmãos, que o símbolo e o resumo da mensagem de Juízes é ciclos de queda. Então, inclusive, Débora fala para o homem que deveria fazer, não, você tem que chamar, você, a tempo todo, ela tenta jogar para ele, e depois diz, olha, porque você tem se negado, Deus vai dar livramento para uma mulher, para você ser envergonhado. Aí entra Lael, né? A mulher que mata Cícera com uma estaca. Coisa. Aquilo, meus irmãos, não é para reforçar o empoderamento feminino, é para denunciar a omissão masculina. É o contrário. Esse é o cenário ali. Tanto que segue-se o livro e nenhuma outra juíza é chamada. Quando Deus aparece para chamar Gideão, para chamar Jefté, etc., por que ele não chama uma mulher? Por que não tem uma apóstola? E assim por diante, né? Então, como você entende a Bíblia, essas coisas são tão simples que fico admirado de ainda ter tanta discussão e, detalhe, gente que diz conhecer a Bíblia, né? Hoje em dia. Antes de seguirmos adiante, irmãos, alguma dúvida sobre esse quadro? Algum questionamento, alguma observação? Não? Ou eu expliquei muito bem ou muito mal, porque você entenderam tudo ou não entenderam nada. Hugo, corajoso, porque depois, irmão, o pessoal fica mandando mensagem e o problema é que os outros não ouvem a dúvida e pode ser de outra pessoa. Diga. Pastor, tu questionou essa questão do apêndice ali de tempo de Juízes, né? E é justamente um dos argumentos desse povo hoje, porque as mulheres se levantam para ser pastoras por conta dessa questão, que os homens não se posicionam em questão disso. Concordo plenamente. Um dos argumentos do pastorado feminino é a omissão masculina hoje. Por exemplo, quando eu mostro, meus irmãos, algumas coisas que pela graça de Deus temos conseguido fazer, como por exemplo formar uma equipe ministerial já há muitos anos, certo? E o número de irmãos em nossa igreja que temos, de novo, Deus é bondoso, sendo capacitado a pregar. Então, teve uma vez que um colega me perguntou, porque eu estava postando umas fotos, acho que foi de umas vigílias atrás, ele falou assim, você não prega nessa igreja, não? De vez em quando tem espaço. Então, eu falei, olha, eu prego, domingo à noite é a minha exposição, eu ensino na EBD, mas essa oportunidade nós temos na congregação, na vigília, por exemplo, nós treinamos homens para que possam também estar capacitados a isso. Então, irmãos, infelizmente isso não é realidade, não sei nem quanto percentual de igrejas, mas vários colegas têm chorado as pitangas porque não conseguem formar um presbitério, porque não conseguem homens capacitados, porque não conseguem homens dispostos. Isso, infelizmente, irmãos, é um efeito, não é de agora, é um efeito da queda. A omissão masculina, tem até aquele livro, né, bem apropriado, Silêncio de Adão,
ele é um dos resultados da queda. Aquele que devia liderar não quer liderar, e aquela que devia submeter quer liderar. Isso é marca do pecado na humanidade. E, infelizmente, muitas e muitas igrejas sofrem por isso. Então, vamos de novo ao argumento. Então, o que você faria se nenhum homem quisesse apresentar para aprender pregações positivas e 10 irmãs quisessem se apresentar? Eu continuarei agradecendo as irmãs, mandando que elas sentassem, que não é o lugar delas, e continuarei investindo e insistindo com os homens. Vários que estão no curso aqui, meus irmãos, eu torci o braço e joguei lá dentro. Pastor. Bora, cabra. E tá aí, ó, pregando. Metaforicamente, tá, irmãos? Eu não seria torcer o braço direito, que é capaz de até machucar, tem a técnica, né? Por quê? Porque às vezes você tem que dar um pulsozinho pro camarada. Porque os argumentos são sempre, não, pastor, porque eu estou fazendo faculdade, estou muito ocupado e tal, não sei o que. Que bom, Deus quer gente ocupada mesmo, gente ociosa não é para Deus não. É o ocupado que tem que servir. Então aí, todos, são 14, pela graça de Deus, que semana que vem inclusive, né? Estão preparados? Manhã, tarde e noite. Ali, ó. Qual é o livro mesmo? É Gênesis? Eita, coisa boa. Não vale colar da exposição de Gênesis que já tínhamos aqui na igreja, viu? Acho que eu vou tirar do canal, tudinho, essa semana, para ninguém ir lá. Ah, que bom. Ó, cara de pau. A grande ideia a gente já tem. Então, irmãos, é complicado, sabe? Se você tem uma igreja onde homens lideram, levante suas mãos para o céu, porque tá difícil. Contei para vocês que eu fui numa igreja uma vez pregar, e tirando o pastor que subiu ao púlpito para me apresentar, pastor Joveci e tal, tudo era dirigido por mulheres, absolutamente tudo, a direção do culto, o ofertório, o louvor, o número especial, a apresentação de visita, tudo. Aí no final, vocês conhecem o pastor Joveci? Chamei o colega no canto e falei, meu irmão, você me dá uma licencinha aqui? Isso aqui não está certo não. Que esse monte de macho sentado aí estão fazendo o quê? Sentado. Literalmente e metaforicamente. Aí eu falei, então você tem que reunir esses homens e dizer assim, olha, a gente está contrariando a palavra de Deus, não é só a vontade do pastor, não. Eu não sei se ele conseguiu, mas calado não fiquei, não. Cadê o microfone para o Cleiton aí? Pula aí. Oi, bom dia, irmãos. É só uma questão que a gente precisa observar, que o fato desses fenômenos, né, acontecerem na igreja, o grande problema é que a igreja é o reflexo da família. Então acontece na família. Sim. A mulher é o sargento que grita com o homem, faz tudo o que quer em casa, e ela vai fazer a mesma coisa na igreja. Porque o homem não se coloca na posição de cabeça, né, de ser o líder, de cuidar das coisas, de proteger, de prover. E esse enfraquecimento no contexto familiar vai se refletir na igreja. Concordo plenamente. Não, como eu disse, irmão, são as duas instituições que Satanás mais odeia, porque foram as únicas duas criadas por Deus, família e igreja. Se ele puder destruir, ele está bem sucedido. Próximo slide, irmãos, algumas observações importantes para darmos mais profundidade ainda a esse tema. As bases para a proibição da mulher liderar a igreja não são culturais, mas teológicas, a saber, a ordem da criação e a doutrina da queda. Foi o texto que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo 2. Obrigado, querido, galardão para ti. Certo? Eu já expliquei agora há pouco. Então não é cultural, não é porque na época Paulo estava sendo influenciado, na época era assim, o patriarcado era mais forte, nada disso. Como diz, a ordem da criação, e aí Paulo continua, e a doutrina da queda, como aconteceu? Então, meus irmãos, Adão é responsabilizado pela queda, não apenas porque ele é o cabeça da criação, certo? E o cabeça do casal. Ele é responsabilizado porque, conforme você vê a descrição de Paulo, ele foi de muito mais caso pensado para a oferta da queda do que a mulher. Paulo diz claro, ela foi enganada. Ele não. Ele aproveitou a situação, disse, ele queria aquilo também, meus irmãos. Ele queria aquilo que a serpente estava oferecendo.
certo? Mesmo sendo uma mentira, obviamente, né? Vocês vão ser igual a Deus e assim por diante. Tudo que Deus havia dado para ele ali, aquele jardim perfeito e etc., né? Não era suficiente. Ele queria mais. Então, a ambição de Adão, ela é muito mais profunda do que o engano que Eva sofreu. E esse é o argumento de Paulo. Na igreja primitiva havia profetisas, e quando tinham revelação, era-lhes permitido falar. O dom de profetizar, contudo, conforme visto, desapareceu ao final do século I. A gente já tratou isso lá atrás, então vamos só ver a referência. 1 Coríntios 11, 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. O dom de profecia, como já explicamos, irmãos, era uma das formas de Deus instruir a igreja. Você precisa entender, era uma igreja que não tinha nada de cristianismo, certo? Não tinha conhecimento nenhum, muito menor do que nós temos hoje. Então, quando a igreja corria risco de ir para um caminho perigoso, cabia aos apóstolos e aos profetas. Só que os apóstolos só tinha 12, não dá para estar presente em tudo quanto é lugar, à medida que a igreja ia se espalhando por literalmente centenas de cidades. Mas em cada uma havia essas pessoas que Deus usava naquele contexto, porque a Bíblia, o cânon, não havia sido completado ainda. Bem, nesse contexto, mulheres inclusive participaram, mas você precisa lembrar, quem é que está dirigindo o culto, quem é que está liderando a igreja? Era um pastor, um presbítero, certo? Que estava ali à frente. Então era, de certa forma, debaixo da autoridade deste homem que ela falava. E mesmo assim, no contexto de 1 Coríntios, Paulo vai dar diversas orientações, como por exemplo, não pode sair... Quem já não participou de um culto assim, né, irmão? Só quem nasceu e viveu só em igreja tradicional, onde 300 pessoas falam. Eu já fui num culto uma vez onde 3.000 pessoas estavam falando em línguas, supostamente. Nunca leram 1 Coríntios, onde fala claramente que seja um ou dois, falar em outros idiomas, certo? E que, qual é a segunda condição, irmãos? Que haja intérprete, tradução, certo? E eu literalmente estive nesse. Estava eu e um outro pastor batista lá, porque a gente foi para o evento, para o congresso, por causa do tema do congresso. Mas aí tinha um preletor lá que disse que, eu vou repetir, para o seu grupo de vida crescer, você tem que orar em línguas por ele. Está naquela passagem, irmãos, de inventários de heresias. Da onde a pessoa tira essa alma morta? Claro que eu não falava grupo de vida, né? Lá no contexto ela falava de célula. Então eu fui para esse congresso, porque era bom aprender sobre essas coisas, como diz o outro, pega a carne e joga fora a espinha, né? Aí ela fala, tinha mais 5.000 pessoas. Pense na zoada. Eu falei, pronto, eles vai chamar a polícia. É complicado, irmãos. As pessoas inventam coisas. Mas vamos lá. Na Bíblia é permitido que as mulheres ensinem os homens fora do contexto eclesiástico, pois isso não compromete o funcionamento ideal da igreja. Atos 18, 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. 1 Timóteo 3,15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, o que nós estamos argumentando aqui, meus irmãos? O culto e o ambiente de culto da igreja, ele não é qualquer lugar. Então, deixa eu fazer uma diferenciação aqui. Uma diferenciação. Sábado que vem vai ter encontro de casais, correto? Por que a gente está chamando de encontro de casais e não culto dos casais? Porque a gente não quer cruzar a linha na cabeça de vocês de que culto, encontro, reunião é tudo a mesma coisa, e não é. O culto público, o culto da igreja, ele tem determinados elementos: oração, louvor, pregação. Esses são os elementos que não podem faltar, certo? E ele segue determinadas regras, como por exemplo uma delas em que o pregador é um homem, ele vai expor a palavra, ele não vai dar uma palestra. Já em nossas reuniões, como por exemplo a de sábado, é um encontro, tem havido palestras. Essa semana a nossa congregação fez um de mulheres, onde teve uma palestra sobre saúde da mulher. Não é um culto, porque culto é culto. Encontro, reunião,
congresso, que você quiser chamar, é outra coisa. E aí sim, você pode não apenas ter uma palestra, ou inclusive pode ser um tema que não necessariamente seja um tema bíblico, como por exemplo saúde da mulher. Eu estou entendendo como a gente faz a diferenciação aqui? Nessa diferenciação, por exemplo, eu já tive em conferências, em congressos, onde mulheres estavam palestrando. E não está em nenhum desacordo com aquilo que a gente está vendo aqui, porque não é o culto da igreja. É um congresso da Fiel, por exemplo, conferência da Fiel, ou um congresso lá do Palavra da Vida, e assim por diante. Então, é importante salientar isso, meus irmãos, porque algumas pessoas exagerando vão dizer que em absolutamente nenhum contexto as irmãs podem ensinar alguma coisa. E não é isso que a gente está dizendo, de maneira alguma. Então vai ter uma reunião do departamento infantil, por exemplo, certo? E aí uma das irmãs vai explicar como fazer um plano de aula, pronto. A gente quer fazer a coisa direitinho, com plano de aula e tal, então vamos chamar a irmã, inclusive além de nossa irmã, a professora, né, há 20 anos ou 30 anos que importa, e ela vai ensinar como fazer um plano de aula, assim, né, e todo aquele esquema, quem trabalha com pedagogia sabe melhor do que eu. E isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. Ou, por exemplo, a irmã Catilça vai aqui dar palestra sobre cuidados com a voz. E etc, né? E tal. Tem gente que diz, não pode. Aonde? Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre o ensino doutrinário da igreja. Essa é a enorme diferença que tem que se fazer, ok? Então, há erros de ambos os lados, onde as pessoas querem liberar tudo, ou alguns querem proibir tudo, quando a Bíblia tem diante de nós o seu equilíbrio, ok? As mulheres podem realizar algumas formas de diaconia, ou seja, serviço, Romanos 16:1, mas sem assumir o diaconato, pois este é um cargo próprio a líderes eclesiásticos. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, melhor quando chegar lá em diaconia, mas leia, por favor, Romanos 16:1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sincreia. Certo. A palavra serva aí, meus irmãos, é a palavra diakonos, que literalmente significa isso, né? A gente está acostumado com outros termos, mas a ideia de diaconia é separada da ideia de escravidão, que é o que tem nos termos que Paulo usa mais no início das suas cartas, ok? Bem, com isso em mente, vamos passar inclusive para diácono logo na seguida. Vamos ter o nosso intervalo, irmãos, 5 minutinhos. Então, perto de 9h55 a gente retorna, tá bom? Fica atento lá e vamos para o nosso intervalo. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Nós já estamos no tópico sobre liderança da igreja, certo? E agora nós vamos falar sobre diáconos. Na aula passada, a irmã, se não me engano foi a irmã Eli, até perguntou sobre isso, eu falei, está mais adiante. Então vamos lá. O termo diácono é um termo que vem transliterado, irmão, diretamente do grego, diakonos, certo? O que é transliterado? É quando eu pego uma palavra numa língua e a usa em outra, certo? Sem praticamente mudança. Exemplos, batismo, vem do grego baptismos. Então, para pegar a palavra grega e adaptaram para o português, para o francês, para o inglês, assim por diante, espanhol e tal, né? Diácono é a mesma coisa. E assim, tem várias palavras que a gente já viu dessa maneira. O termo diácono designa alguém que serve, apoia ou auxilia. Está ligado ao verbo diaconel, cujo sentido é servir à mesa, cuidar ou ajudar. Lucas 12:37. Esse Mike. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então, como a gente pode ver, meus irmãos, e eu já falei isso na escola passada, o cristianismo, ele pegou palavras comuns da cultura da sua época, e de início, é claro, e deu a elas um significado especial. Lembra que nós falamos que apóstolo significa nada mais, nada menos que enviado? Então, quando você vê lá os 12 apóstolos, literalmente está escrito os 12 enviados. Quando você vê a palavra batismo, ela significa mergulhar ou mergulho, ok? E diácono está nesse termo, está nesse texto, e não tem nada a ver com diaconia de igreja.
é simplesmente servir. Esse é o verbo por trás aí no grego, ok? Então, o Novo Testamento pega essas palavras e coloca a uso da doutrina, né? A uso da vida da igreja. A princípio, os diáconos eram apenas um grupo de amparo social. Porém, ainda no tempo do Novo Testamento, sua importância cresceu, vindo o cargo a compor a liderança da igreja. Tanto que os requisitos bíblicos para o diaconato são quase os mesmos impostos aos pastores. Vamos lá, Atos 6, é um texto meio longo, mas vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, muito bem, meus irmãos. O cenário é simples de entender. A igreja primitiva precisava ajudar, especialmente viúvas, porque não tinha INSS, não tinha bolsa coisa alguma, né? O Império Romano não estava nem aí para os necessitados. E acontecia algo que é um fenômeno até hoje, né? É muito mais fácil você encontrar viúvas do que viúvos, certo? Claro que existe, mas curiosamente os homens vivem menos. E ainda tem o fato de que era normal na época homens e mulheres casarem com uma distância de idade mais considerável, né? Então não é como você tem 20, casa com uma de 19, às vezes você tinha 35, casava com uma de 19. Então era mais comum. Por quê? Porque elas gostavam das novinhas. Não tem nada a dizer, não. É porque o homem esperava estruturar a sua vida, certo? Antes de constituir família. Então isso acabava criando essa distância aí. Isso, somado isso tudo, irmãos, os homens morriam mais cedo. E aí quem cuida das mulheres? Quem cuida das viúvas? Como falei, não tinha INSS, não tinha nada. Então, a igreja assume essa postura, assume essa posição. Como se traduz hoje? Obviamente, irmãos, se há necessitados dentro de uma igreja, eles precisam ser ajudados, precisam ser socorridos. Não pode simplesmente dizer, como Tiago fala, né? Deus te abençoe e continue passando fome. Bem, neste cenário, gente é gente, né? Aparentemente, as judias eram atendidas e as mulheres de origem gentílica, não judias, estavam sendo negligenciadas e reclamaram. E aí os apóstolos dizem: olha, não tem condição de a gente ficar ocupando nosso tempo com isso e negligenciar o ensino. Então aí já mostra, meus irmãos, que pastor não foi feito para comprar uma Kombi velha e ficar dando sopão. Já falei 1 milhão de vezes isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. O trabalho pastoral é principalmente em cima da preservação da doutrina e do ensino. Pastor que não quer estudar deve ir procurar outra coisa para fazer, certo? Então, pastor, mas é muito bom quando você vê esse homem de Deus, né? Aí com as pessoas de rua e tal. Repito, ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser, mas não porque ele é pastor. Infelizmente, irmãos, há uma distorção, né, da função pastoral imensa há muito tempo, mas piorou nas últimas décadas. Então, os apóstolos fazem isso e as igrejas escolhem, a igreja escolhe os servos, tradução, os diáconos, ok? Aí, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Aí é que eu vou começar, meus irmãos, a divergir um pouquinho do nosso querido autor, pastor Marcos. Inclusive, a última ponto ali, que já está revelado, né, já mostra isso. Ainda assim, é a opinião deste pastor que não há evidência bíblica de nenhuma outra atividade diaconal a não ser a assistência aos santos. Então, o que eu estou dizendo, meus irmãos? Não existe como você fazer automaticamente o pulo de que diácono é quem cuida do prédio da igreja. Diácono é quem cuida, da manutenção lá da congregação, ou do sítio da igreja, ou o que quer que seja.
E para piorar, na Igreja Batista, irmãos, o diácono, com o passar do tempo, ocupou o lugar do presbítero. Eu cresci numa igreja assim. Nós tínhamos o pastor Antonino, aí nós tínhamos o corpo diaconal, né, que era o conjunto dos diáconos, e aí tinha uma hierarquia lá, que tinha o presidente do corpo diaconal, né, o líder dos diáconos, e ele trabalhava lado a lado com o pastor. Não tem isso na Bíblia. Não tem liderança de igreja feita por diácono. Quando Tito é orientado para estabelecer uma liderança, ela é composta unicamente de presbíteros. Então, somado tudo isso, irmãos, que liderança de igreja é feita por presbíteros, discordo do autor, a liderança da igreja, certo? Que os diáconos fazem parte da liderança de alguma maneira, eu não estou discutindo, mas a liderança da igreja é feita por presbíteros. E unido ao fato de que, biblicamente, textualmente, a única tarefa que você encontra para os diáconos é assistência social aos santos. Esta é a razão, respondendo a pergunta da irmã da semana passada, porque nós hoje não temos diáconos. Porque, meus irmãos, pela graça de Deus, nós não temos necessitados na nossa igreja. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, mas a gente está falando de gente realmente necessitada. Gente que precisa, mês após mês, de auxílio material. Essa não é a realidade. Eu até expliquei para os irmãos que durante os anos o tempo mais grave da pandemia, que muita coisa fechou e tal, apenas 2 famílias da nossa igreja precisaram esporadicamente de uma ajuda. E não foi a realidade em muitas igrejas de colegas meus. Várias e várias igrejas, irmãos, mais da metade da igreja perdeu o emprego. E passou por tremendas necessidades. E a igreja se uniu para ajudar essas famílias, para dividir o que tinha, né? Gente que tinha estabilidade de emprego ou que tinha mais condição, ajudar os outros para que ninguém passasse necessidade, como literalmente tem que ser. Então, meus irmãos, a Assembleia da Igreja pode reunir e dizer assim, pastor, mas ainda assim eu entendi os seus argumentos bíblicos, mas a gente quer ter diácono. Claro que pode, a Assembleia é soberana. Eu nunca dei esse direcionamento por uma questão de consciência bíblica, consciência teológica. Eu não posso fazer uma coisa só porque todo mundo faz. Toda a igreja batista tem que ter diácono. Aí eu vou perguntar, por quê? Por tradição? Melhor dizendo, por tradicionalismo? Então, repito, ao meu ver, biblicamente, diáconos são assistentes sociais dos santos. Dos santos, é o que diz o texto. Não é para fazer ONG, certo? Não é para fazer sopão lá fora. É dos santos, para que, se houver necessidade entre eles, eles possam suprir, ok? Algumas necessidades apareceram, irmãos, ao longo do tempo, pontualmente na nossa igreja? Sim. Eu me lembro de uns anos atrás, o irmão da nossa igreja tinha que comprar remédios muito caros, certo? E ele não tinha condição, realmente. E aí, o próprio grupo de vida dele, eu fiquei sabendo, se reuniu, né, em oculto, né, não lá no grupo na frente dele, então, e disseram, olha, dá R$1.000 o remédio do irmão, ele não tem condição de pagar. Um deu 50, outro deu 100, outro deu 150 e tal, e resolveram. Aí eu pergunto, olha, o irmão está precisando de remédio, bora eleger um diácono aqui. É pontual, não era o que acontecia em Atos, aquilo era todo mês. As viúvas precisavam de ajuda continuamente, certo? Eu vou repetir, meus irmãos, não é ter lutas financeiras, porque eu vou dar uma profetizada aqui. Aqui tem pessoas que têm lutas financeiras. Não é isso. Não é ter um orçamento restrito. Não é viver aí com 2 salários e meio, né, e tendo que se controlar. Não é isso. Isso não é passar necessidade, irmãos. O problema é que a gente fica assistindo a propaganda e diz, eu sou um necessitado, eu não tenho como comprar este Nike. Né? Essa calça de R$300. Eu falei para os irmãos, né? Eu tenho um link, tem um tênis muito bom de R$73, não é esse aqui não, que dá para calçar. Então isso não é passar necessidade, está falando de passar necessidade. E todos nós sabemos e conhecemos pessoas que realmente passa fino, né, que a gente fala, né, com muita restrição, ok, irmãos? Alguma pergunta sobre isso? Porque isso é algo bem prático na vida da nossa igreja e responde a pergunta da irmã na semana passada. Ela cresceu numa igreja batista tradicional, onde obrigatoriamente tinha os diáconos. Eu também. Eu me lembro que a gente morria de medo deles.
Saiu aí até aquele verso bíblico, né? Ou quase bíblico. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Não é bem assim, não. Porque, irmãos, o diácono virou na Igreja Batista a polícia. É triste, mas é verdade. Não, isso não é bíblico, não. É aquele que ficava tomando conta. Tem diácono que é quase, usar uma palavra forte, a Gestapo do pastor. Aí vai lá, pastor, os irmãos fulano e tal, e vai dando relatório. Onde está na Bíblia isso? Então eu fui acumulando, meus irmãos, essas percepções nessa década que eu congreguei no mesmo lugar, e muito do nosso, do meu ministério hoje, é reflexo disso. Eu peguei o que eu vi, comparei com as escrituras e falei, alguma coisa não está batendo. Alguma coisa não está certa. E eu preciso, como falei, irmãos, todos nós precisamos ser escravos das nossas convicções. A nossa consciência tem que ser escrava das nossas convicções bíblicas. Eu não posso fazer uma coisa na qual eu não creio, na qual eu não concordo biblicamente. Inclusive, já tive debates homéricos, alguns meses atrás, num grupo de pastores que eu participo, certo? Pastores queridos, gente séria, estavam discutindo sobre diácono. Eu falei assim, diácono é só assistente social dos santos, ponto. Joguei a granada e dei 2 passos para trás. Mostra o texto bíblico. Mostra o texto bíblico. Mostre o texto bíblico. Não tem. Não tem. Mas é pecado uma igreja querer colocar os irmãos Beltrano e fulano como diáconos porque cuidam da parte material? Não. Só não venha dizer que é bíblico. É uma decisão circunstancial da igreja. Por exemplo, nós somos os irmãos da Copel, que nos servem tanto, né? Toda vez que tem evento e tal, eu estou lá no grupo da Copel, dando a listinha que tem que fazer, né, na verdade? Então, a igreja gostaria de colocar o irmão Leandro, o irmão Ked, o irmão Reinaldo, com o irmão Jackson como diáconos da igreja. Joia, tá bom. Eu não vou ficar contra, irmãos, mas não vou mesmo. Mas não venha me dizer que você está fazendo isso por convicção bíblica. Você está fazendo isso porque quer dar nome aos bois. Quer colocar um cargo para essas pessoas que já servem a igreja, tá joia. Aí tem a outra irmã, a irmã Maria, que serve toda vez que a gente tem ceia aqui. A irmã Maria, tá, dá o cargo para ela também, diaconisa. Aí tem a irmã fulana que daqui a pouco tem 300 diáconos, porque se for para servir, isso por acaso é restrito a só alguns? O que é restrito a só alguns, irmãos? Adivinha só, assistência social aos santos. Eles que encabeçavam isso. A igreja ajudava, é óbvio, né? Eles que estavam à frente. Por isso que tem esse diferencial, porque era algo muito sensível para a época. Ok? É isso. Boa pergunta, irmãos. Tem gente aí que eu consigo literalmente ouvir as suas engrenagens da cabeça. Pega o microfone e faça a pergunta. Não? O silêncio é ensurdecedor, né? Eu só quero assegurar aos irmãos, queridos, que este pastor não dá ponto sem nó. Eu não faço as coisas só porque eu faço as coisas. Pensei muito antes de tudo aquilo que eu ensino a vocês, que eu defendo, mas eu não sou o dono da verdade. Quando eu falei, por exemplo, sobre quem participa da ceia com um colega, ele falou para mim assim, mas isso não é o jeito batista. Eu falei assim, meu irmão, eu estou andando para o jeito batista, eu quero saber qual é o jeito bíblico. Jeito batista. E quem disse que o jeito batista é padrão para tudo? Os batistas estão aí, degladiando-se com o pastorado feminino, e só não passou na convenção, mas na hora dos pastores passou. Então esse é o jeito batista? Empurrar as coisas pela barriga e nunca decide? Então estou fora. Quero saber qual é o jeito bíblico das coisas. E por isso eu discordo. Então tá bom, porque a gente vai falar agora exatamente das ordenanças dadas à igreja. Ok? Vamos seguir. Vai passando aos pouquinhos aí, tá? Por ordenanças se entende as 2 instituições que Cristo deixou para seus seguidores observar, a saber, o batismo e a ceia. Certo? As ordenanças simbolizam verdades cristãs ligadas à salvação. Portanto, se o praticante desses atos não tiver provado as verdades que elas simbolizam, sua observância não terá nenhum valor. Em outras palavras, só crente participa disso aqui. Tem que ter participado dessas verdades
da salvação, certo? Então, não importa quão amigo do Evangelho a pessoa seja, está visitando a igreja pela 8ª vez com você, certo? Está do seu ladinho, e eu já dei todas as explicações durante, por exemplo, a ceia. Cabe a você também ajudar esse seu amigo e dizer para ele: ó, você viu o que o pastor falou? Você tem certeza da sua salvação? Se hoje, veja dramático, se hoje você morrer, você vai estar com Deus, com Cristo nos céus. Se a pessoa disser: não, eu não tenho convicção, porque eu ainda preciso mudar muito, todas essas coisas que as pessoas falam, né? Então você não deveria participar da ceia, porque isso é para quem tem convicção da sua salvação. Inclusive, irmãos, é uma ótima oportunidade de você conversar com essa pessoa sobre como ela pode ter certeza da sua salvação, como entregar a vida a Cristo, certo? Mas vamos primeiro falar do batismo. Vamos lá, número 1. O batismo é obrigatório a todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, pois o próprio Senhor o ordenou. Essa ordenança tem 4 objetivos. Então, obviamente, vamos ler Mateus 28 já, para tirar do caminho, porque todo mundo já sabe o que tem, né? Mas para a gente já deixá-lo lido, né? Porque vai ser repetido várias vezes. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu já conheci muita gente que não era batizada porque não se sentia digno, não sentia que era hora, não sentia um monte de coisa. Mas eu só conheci uma pessoa na minha vida que eu fiquei surpreso, que achava que não era necessário. Então, porque essa pessoa existiu, talvez existam outras. Então, eu quero reforçar: o batismo é obrigatório para todo discípulo de Cristo. Não é opcional, certo? Não é uma coisa chique, não é uma coisa que, se der, eu vou. Então, se você crê em Cristo como Senhor e Salvador e não é batizado, você está errado. Você está em desobediência. Porque Mateus capítulo 28 não é uma sugestão, é uma ordem, certo? Ele está dizendo: pregue, converta e batize esse pessoal, certo? Então não era uma coisa para alguns, é para todo cristão. Precisa passar pelo batismo e, obviamente, né, entendendo aquilo que está participando, aquilo que está fazendo, ok? Então vamos ver os objetivos, irmãos. Primeiro, a profissão pública de fé. 1 de Pedro 3:21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ideia aí por trás desse versículo, ao ponto 1, é a ideia do compromisso. Então, essa profissão pública de fé, ela é hoje muito mais pública, inclusive, do que era no primeiro século, porque muitos dos batizandos tinham que ser batizados escondidos de sua família, que corriam risco de vida, né? Ainda hoje, é claro, não estou dizendo no Senado do Brasil, mas fora do Brasil, ainda hoje, muitos irmãos nossos são batizados em segredo, junto ali apenas com os irmãos da fé, por exemplo, no mundo muçulmano. Não é tipo, bora botar aqui essa piscina no meio da praça, né, em Teherã, e fazer esses 100 batismos. Não vai acontecer. Pelo menos não agora. Quem sabe no futuro, né? Como a gente viu aqui, inclusive, no momento missionário, alguns domingos atrás, e eu fiquei surpreso. O número de cristãos que tem no Irã. Gratamente surpreso. Eu achei que eram a meia dúzia de gato pingado, que a perseguição é terrível. E eram milhares, né? Graças a Deus por isso. Esses irmãos, queridos, foram batizados em segredo, ou no máximo se as famílias já eram convertidas, ou são muçulmanos nominais. Já no Brasil, irmãos, vira evento, especialmente se a pessoa é famosa. E eu acho até engraçado, né? Nosso jogador fulano foi batizado. E o João Pedreiro também. Só dá uma importância à conversão, ao batismo de celebridade, né? Então, um negócio esquisito. E o João Pedreiro, que é um anônimo que ninguém conhece, não é valioso a conversão e o batismo dele? Então, esse negócio virou um evento, né? Também é algo que muita gente acompanha, né? Geralmente, nossos batismos são feitos lá num dia de passeio, lá inclusive num igarapé, né? Que é muito bom, não é feito num tanque. E muitos parentes, às vezes, acompanham, que não são cristãos, né? Porque nós vivemos, graças a Deus, em liberdade. Então, essa profissão pública de fé é parte do batismo. 2. A identificação do batizando com os demais discípulos de Jesus. Já está aí em Mateus 28:19, acabamos de ler. Então, você está fazendo a mesma coisa que outros discípulos estão fazendo há 2000 anos. Você está repetindo um rito literalmente milenar, né? Onde acontece no mundo inteiro
Então, o índio é batizado, né, o cossaco era batizado, o muçulmano né, claro, é batizado, entendeu? Todo mundo participou disso. Isso, irmãos, planifica a família de Deus. Não há nada especial de um para com o outro. Todos nós participamos do mesmo rito, do mesmo ritual, da mesma cerimônia, ok? Cadê o microfone? Passa aí, por favor. Isso. Diga, Vitor. Pastor, você poderia explicar sobre o batismo infantil? Vamos chegar lá. Vocês são apressados. Calma, vamos chegar lá. É porque os presbiterianos, né, e os aliancistas, eles se anglicanos se apegam no Gênesis. Sim, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro falar do que o batismo é, depois tu falar do que o batismo não é. Bem, talvez, né? Vai depender do tempo aí. Número 3, irmãos, vamos lá. Seguindo adiante. A representação da lavagem espiritual. ênfase em representação. Atos 22:16. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ótimo. Então isso aí é Paulo relembrando, recontando a sua conversão, né? E o que ele ouviu naqueles dias. 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então vamos lá, meus irmãos. A lavagem espiritual, perdão dos pecados no batismo, é infelizmente uma doutrina que frutificou em muitos lugares ao longo dos séculos, inclusive bem lá no começo. Gente que a gente admira, pais da igreja, grandes teólogos, infelizmente foram por esse lado, por uma má interpretação, por exemplo, do texto de Mateus 22:16, certo? Então, queridos, é só usar a lógica. Água não lava pecado. O que lava pecado, irmãos? É outro líquido. Sangue. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, a água, no momento do batismo, ela é um símbolo. Ela é uma representação, como está aí, daquilo que de fato aconteceu na sua vida. Não está nem fazendo uma representação do que está acontecendo naquele momento. Está fazendo uma representação do que aconteceu na sua conversão. Porque como nós já falamos lá em soterologia, no momento da minha conversão, eu sou salvo pontualmente. Acabou, não há mais como mudar esse estado. Mas ao longo da minha caminhada cristã, irmãos, eu estou sendo salvo. De mim mesmo, dos meus pecados, dos meus erros, da minha personalidade, do meu caráter, né? Tudo manchado pelo pecado. E aí na glória, eu vou ser finalmente, definitivamente salvo. Nós podemos usar a mesma coisa sobre a santificação. Na conversão eu sou declarado santo, mas eu sou santificado ao longo da minha vida, pelo menos devo ser. E finalmente, na glória, serei definitivamente santificado e livre da possibilidade de pecado, entendeu? Então, a água no batismo representa essa primeira etapa, aonde os meus pecados, que me condenavam ao inferno, foram lavados da minha vida pelo sangue do Cordeiro. Então, não tem nada mágico ali. Ok? Inclusive a gente sempre fala, né? Por questão de respeito, quando nós vamos fazer o batismo lá no Rio, né, no Igarapé, a gente pede que ninguém pule na água antecipadamente, para não ficar a criança fazendo bagunça, gritando. É um momento solene, é um momento de respeito. Acabado o batismo, irmãos, aí é outra história, né? A gente não vai tipo assim, olha, essa seção do rio aqui não pode nadar, tá? Porque essa seção... Só que a gente esquece que essa seção do rio, o rio leva, a água não fica, não é tanque, é rio, ok? Então, até quando os João Batista, irmãos, acabaram, devia ter os banhistas lá de fora. O que estão fazendo? É que está tendo um batismo, estamos esperando aqui porque a gente está querendo nadar, porque está calor aqui na Judéia, entendeu? Não tem nada de especial. Batismo é feito com água normal. Se fosse um tanque, um batistério, como a gente costuma de falar, irmãos, a água, ela não é benta, ela não é sobrenatural. Já pensou, irmãos? Final do culto, final do batismo, o pessoal ir lá com uns frasquezinhos, o que eu vou fazer? Vou levar um pouquinho da água do batismo para casa. Eu não duvido que tem gente que faz isso aí em algumas igrejas, porque acha que ali tem alguma coisa especial, certo? Nada, só água, nada mais do que água. 4. A representação da morte do crente para o pecado, seu sepultamento com Cristo e sua ressurreição para uma nova vida. Romanos 6, 1-4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Muito bem, então, é por isso, inclusive, irmãos, que nós, não que seja errado, né, mas tem algumas culturas que batizam apenas a pessoa sentando-se, né? Então, o oficiante do batismo, o pastor, o líder da igreja que seja, então a pessoa simplesmente abaixa e levanta, ela se agacha dentro d'água. Mas eu acho muito mais representativo, bonito, visual, o que nós fazemos de deitar a pessoa sobre as águas, certo? Até porque agachamento, porque eu faço toda semana, eu sei, é você que faz, ninguém faz por você. Já o batismo onde você deita a pessoa, é o oficiante que faz, é como literalmente a pessoa estivesse morta. Tem tudo isso significado mais bonito, porque a pessoa, espiritualmente falando, ela é deitada por Deus na morte e levantada por Deus na morte, e isso nós estamos representando no batismo. Então, irmãos, é um momento muito sublime, não é um momento pequeno, não é um momento, poxa, tão simples, né? Que bom. Você não é grato a Deus por não ter nascido judeu há 3.000 anos atrás? Como era difícil. Toda cerimônia tinha um monte de coisa, tinha um monte de animal, tinha um monte disso, daquilo. E para ser sacerdote? Nossa, todo dia tinha coisa para fazer. A fé cristã é simples, extremamente simples. Inclusive nas ordenanças que o Senhor nos deixou. Batismo usa simplesmente água, e a ceia, que a gente vai falar daqui a pouco, usa 2 elementos da alimentação, que não tem nada de especial. Ok? Bem, agora vamos ver alguns outros pontos relacionados a isso. Vamos ver se a gente consegue chegar ao final desse slide. Vai parágrafo por parágrafo aí, filho, se eu fiz direitinho. A forma de batismo praticada nos dias do Novo Testamento era a total imersão do crente na água. Porém, no meio cristão, há igrejas que praticam a aspersão e a efusão, tendo por base textos como Atos 9:18 e assim por diante. Então vamos lá, meus irmãos. Marcos 1:9-11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ok. Acho que João 3:23 vai falar praticamente a mesma coisa. Atos 8:36 é melhor. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então vamos lá. Primeiro ponto, irmãos. A palavra baptizo, significa literalmente mergulho, certo? Mergulhar, imergir. Então quando o submarino em grego fala que ele vai descer, ele está batizando, está imergindo, está submergindo, certo? Então a palavra em si significa isso. Mas nos textos que nós estamos vendo, meus irmãos, eles esperam a presença de água. Então vamos lá, precisava ir até o Jordão para ser batizado, se a aspersão fosse uma opção? A aspersão é jogar água na cabeça, ok? Então se você não precisa mergulhar, você pode só jogar água sobre a pessoa. O que João Batista está fazendo no Jordão? Era só ele andar com água, ele andar com uma botija de água, alguma coisa, né? E levar água para qualquer lugar. O eunuco etíope, ele é tesoureiro da rainha. Você acha que ele estava viajando de Jerusalém até a Etiópia sem água? É literalmente impossível, ele ia morrer no caminho, certo? Então por que eles esperam chegar até um corpo de água? Pastor, como é que o senhor tem certeza que era um corpo de água? Porque o texto termina dizendo que ele saindo da água, ele estava saindo de um copo d'água, ele estava literalmente saindo de um lago, de um rio, alguma coisa que eles encontraram no caminho entre Jerusalém, certo? E ele estava na estrada para Gaza.
Não, irmãos, Gaza não surgiu agora só com a guerra dos palestinos, não. Gaza existe e era a terra dos filisteus no Antigo Testamento, né? Para você que lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Então, ele estava passando por Gaza, porque Jerusalém está aqui. Então ele vai em direção ao Mediterrâneo, passa por Gaza para ir até a África e finalmente chegar na Etiópia. No meio do caminho eles encontraram um rio, um lago, o que quer que seja, certo? Ou até mesmo o Mediterrâneo. Lá tem bastante água, mas não é por aspersão por causa de tudo isso, não tem nem sentido. Mas eles insistem baseados em textos como, vamos lá, Atos 9:18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. O raciocínio, meus irmãos, de aspersionistas por trás disso da onde é que esse homem Ananias tinha um batistério na casa dele? Simples. Todo judeu tinha necessidade de ter acesso a um tanque de purificação. Está tão básico. Todo judeu. Por quê? Porque ele precisava se lavar cerimonialmente para poder participar. O muçulmano faz a mesma coisa. Eu fiz, não uma lavagem total, né, mas antes de ir até o Muro das Lamentações, né, tem um tanque, onde você tem umas panelinhas, umas botijazinhas assim. Por quê? A cerimônia você não pode botar água direta em si. Você tem que pegar com a botija e colocar. E como me ensinou a minha sogra, na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Então, se o costume é esse, lá estava eu com a cabeça coberta, lá estava eu lavando as minhas mãos antes de entrar no Muro das Lamentações. Por quê? Porque eu fiquei mais espiritual, mais crente? Não, porque eu respeitei a cultura, certo? Está na terra deles, então vou fazer como eles, não me custa nada, não me tirou pedaço. Mas por que tem aquilo ali, meus irmãos? Porque o judeu se purifica antes de adorar a Deus. Então, você que veio para a igreja sem tomar banho, então, irmãos, Ananias tinha com certeza um tanto de purificação. Que mais? Procurar, tem muito texto aqui, mas a gente precisa correr um pouquinho. Atos 16:33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. De novo, eles estão partindo do princípio de que não havia um tanque disponível, certo? É verdade, aqui em Filipos, ele é gentio, não é judeu, porém, com certeza, havia fontes de águas, algum garapé, acho que não chamam de garapé na Roma Antiga, né? Um riacho, alguma coisa perto, pronto, né? É muito difícil, meus irmãos, uma cidade ser construída longe de um corpo de água, que precisa de abastecimento. Então, se você tem uma cidade aí, né, do mundo antigo, ela é como se fosse um Cajaí de tamanho, não é exatamente uma metrópole, fora Roma, é claro. Então você tem uma pequena cidade ali e um rio passa ali perto, é necessidade de sobrevivência. Ou uma fonte de água, ou um tanque. Mesmo em Jerusalém, que não tinha rio perto, tinha tanque de Siloé, Betesda e outros que as pessoas podiam buscar água, inclusive ser batizados. Ok? Romanos 4:11. Não, desculpa, esse agora não, perdão, esse é lá embaixo. Pulei. Aguenta aí. Pronto. 1 Coríntios 10:2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, o argumento aspersionista aí é que ninguém é molhado numa nuvem e ninguém foi molhado no mar. Irmãos, Paulo está usando de uma maneira figurativa, dizendo que nesses dois eventos, certo? Na nuvem, ele diz que era a nuvem que ficava durante o dia protegendo-os do sol e do calor. E o mar foi a travessia do mar. E nesses dois eventos, é como se eles tivessem sido batizados, imergidos na lei de Deus, no relacionamento com Deus. Ele não está dizendo simplesmente essa é uma forma de batismo. Porque se é assim, agora a gente vai inventar uma nova forma de batismo. Máquina de nuvem, máquina de fumaça, né? Bem, irmãos, está batizado, pode passar. Se nuvem batiza, não precisa nem de água para usar a coisa, né? Então, isso é um argumento que não se sustenta. Vamos ver se a gente consegue chegar até agora o batismo infantil, Vitor. Olha aí, finalmente. Uma pergunta. Olha, tá vendo? Está atrapalhando o batismo infantil. Assim, como que chegou ao ponto de o modelo de aspersão ser o que domina? Aquilo que era exceção, vamos dizer assim. Virou a regra para essas igrejas. Verdade. Mesmo tendo água suficiente para batizar. Até, aproveitando o que o Tiago está perguntando, irmãos, deixa eu salientar uma coisa. A igreja batizou por aspersão ao longo da história? Sim. Em situações de exceção. Você está evangelizando no meio do deserto do Saara os nômades lá, que vivem lá, certo? Beduínos. E realmente, lá, a não ser um oásis aqui, lá,
não tem rio, não tem lago, não tem nada disso. E aí você batizava por aspersão. Essa era a exceção, certo? Eu não sei explicar como que a exceção se transformou em regra. Tecnicamente, até onde eu sei, numa igreja aspersionista, você pode pedir para ser batizado por imersão. Mas difícil você conseguir. Primeiro porque eles não têm batistério. Não tem sentido, né? Não tem tanque na igreja deles. Já foram numa igreja presbiteriana, por exemplo? Tem nada lá atrás. Geralmente na igreja batista o batistério fica bem ali, né? Onde está a nossa placa, não é isso? Nosso projeto é outro. Nosso projeto é de ficar um pouquinho mais escondido. Mas numa igreja presbiteriana não tem. Então se você pedir, eles vão ter que providenciar um tanque ou ir para um igarapé, entendeu? Então, na minha experiência, eu não sei quem já conseguiu que esse pedido fosse aceito. Mas eles não têm problema, eles reconhecem que existe outra forma. Então eu não sei explicar, irmãos, por que se transformou assim. Eu sinceramente acho, irmãos, que é um pouco de conveniência. Com todo respeito aos irmãos presbiterianos que possam me assistir, a reforma vem. A igreja católica já tinha tornado regra a aspersão. A reforma vem e simplesmente algumas coisas eles não mudam. Eles não havem necessidade de mudar. E fica. Né? Uma delas é o batismo por aspersão e também o batismo infantil, apesar de dizerem que não. Pastor, eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse Mateus 3:11, porque fala eu vou ler. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, enfim. Mas nós entendemos que o batismo é uma representação do que já aconteceu, né? Sim. Primeiro é o batismo no Espírito Santo. Por que João ele batiza em água para o arrependimento e depois eles irão ser batizados pelo Espírito? Esse é o momento, como a gente já explicou em outras situações, é um momento muito de transição. É um momento que está passando, né, do Antigo Testamento da lei. Inclusive, alguns consideram que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, na prática, certo? Ele está anunciando que a nova aliança está chegando, mas ela não chegou ainda. Então, ele está trazendo esse batismo por arrependimento, mas o Espírito Santo não foi dado, né? As coisas que nós conhecemos hoje não aconteceram ainda, porque só acontece depois da morte de Cristo. Então, há esse momento de transição. Então, ele aponta, olha, eu estou batizando como se fosse uma coisa provisória, trazendo vocês que há necessidade de arrependimento. Mas vem aquele que vem completar a obra. Então precisa fazer isso hoje? Não, porque ele já veio e já completou a obra. Então é como se o batismo de João, irmãos, fosse bem veterotestamentário. Ele está apontando para o que virá. O nosso batismo, o de Jesus, ele aponta para o que veio, certo? Ele aponta para trás, porque a obra da cruz, a obra da redenção já foi completada. Eu quero aproveitar o versículo também e dizer, irmãos, que principalmente teologias pentecostais dizem que Jesus vem batizar com o Espírito Santo com fogo, e aí eles atrelam o fogo a poder, a dons, etc, etc, certo? Aí, como uma reação a isso, ao meu ver, os mais tradicionais dizem não, que João já está dizendo é que os discípulos de Jesus vão ser batizados no Espírito Santo e os incrédulos vão ser batizados no fogo, para extermínio, para serem consumidos, entendeu? Porém, eu estou aqui no meio. Então já repararam que eu gosto um pouquinho de vez em quando da coluna do meio, né? E eu estou bem acompanhado. Eu, Spurgeon e Calvino entendemos que Jesus está dizendo do Espírito Santo do fogo sobre purificação. Não é nem condenação o fogo e nem não. Purificação. Por quê? Porque na nossa conversão nós somos purificados do nosso pecado. E o fogo é sim símbolo de purificação ao redor de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O ouro é purificado pelo fogo e assim por diante. Certo? Só para aproveitar a menção desse versículo. O batismo infantil. Vamos lá. Não é ensinado na Bíblia. Ponto. Uma vez que antes de ser batizado o indivíduo deve crer. É preciso reconhecer, porém, que igrejas sérias têm um entendimento diferente desse assunto e batizam crianças tendo por base a teologia do pacto e textos como Atos 16:33. É dito que provavelmente havia crianças na casa do carcereiro. Romanos 4:11. A circuncisão é definida aqui como selo de fé e, mesmo assim, era ministrada a bebês, que ainda não podiam ter fé.
E 1 Coríntios 10, 12, havia bebês que participam dos eventos do êxodo mencionados aqui. Então esses são os argumentos, irmãos. A teologia do pacto, ela é muito mais frequente em igrejas reformadas, batistas inclusive, do que a alternativa. Este pastor e esta igreja se identificam de uma maneira diferente. Nós entendemos uma teologia dispensacionalista, aonde não se inclui transferir coisas que eram feitas para Israel automaticamente para a igreja. Vamos ver como é que eles trabalham isso daí, irmãos. Primeiro, vamos entender que você tem que crer. Lendo Atos 2,41. Veja aí, por favor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram a mensagem. E os filhos deles? Porque não menciona os que aceitaram a mensagem e suas famílias, ou e seus filhos. Não tem. É verdade, pode ser apenas uma omissão, porque não havia necessidade de colocar, mas vamos deixar claro. O texto fala que você tem que aceitar a mensagem do Evangelho para ser batizado, ok? O texto que o Tiago já leu, de Filipe e o eunuco pergunta: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. Então, irmãos, os pedobatistas, é o prefixo para criança, tá? Da onde vem, por exemplo, pedagogia, é o ensino da criança, certo? Pediatria é um pouco comprimido e também tem o tratamento da criança, e aquele outro nome lá feio também, né, do criminoso, também inclui esse prefixo. Então, pedobatista é aquele que batiza crianças. Nós nos identificamos como credobatistas, certo? Porque nós só batizamos aqueles que creem, aqueles que declaram publicamente: eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, apenas sou salvo pela graça, mediante a fé, e tenho certeza disso. Ok? Essa é a pessoa que pode ser batizada. Não é aquela que é mais boazinha, não é aquela que está preparada. Eu preciso crescer mais. Bem-vindo ao clube. Também preciso crescer mais. Sou batizada há 34 anos. Então não é isso o quesito do batismo. O quesito do batismo é fé. E crianças, né, não pode exercer essa fé. Pastor, mas a Júlia, ela está com 5, né? A Júlia, olha só, é uma menina tão crente. Ela nossa, canta tão bem e tal, 5 aninhos. Eu já vi gente, meus irmãos, dessa idade que prega, né? Uma bênção tal. Irmãos, uma hora está fazendo isso, outra hora quer ser Superman, outra hora quer ser astronauta. É criança. A criança está crescendo, está se formando, é volúvel. Mesmo que você tenha conhecido crianças que desde a tenra idade, né, amava Jesus e tal, o batismo, irmãos, é muito bom que a pessoa entenda o que está fazendo. Então, cada pai aqui que chegou para mim e perguntou: pastor, fulano com 9 anos, meu filho está querendo ser batizado. Eu disse: segura um pouquinho mais. Segura. Eu acho, irmãos, que a idade boa é depois dos 12. Eu segurei meus filhos até depois de 12, 13 anos, para que eles tivessem convicção e entendimento ainda mais daquilo que estavam fazendo. Ok? Os argumentos deles, irmãos, para a gente encerrar por hoje. A 16:33 é do carcereiro de Filipos, né? Então lá diz que ele foi batizado e os da sua casa. Qual é a suposição do pedobatista? Tinha que ter criancinha lá. Quantas criancinhas tem lá em casa? Nenhuma. Tem 2 marmanjos maior de idade e um que já foi embora. Toda casa tem criancinha? Quantas criancinhas tem na sua casa, Luiz? Nenhuma. A irmã Vera está assim: tem a Nicole. Não, né? Não, porque tem. Para toda mãe e pai a gente nunca cresce, né? Mas estou falando de criancinha mesmo. Não é verdade, irmãos? Mas some, quantas criancinhas tem na sua casa? Nenhuma. Então, por que na casa do carcereiro de Filipe tinha que ter criancinha? E se ele fosse um homem da minha idade, ou até mais velho? Certo? Então, não, uma suposição totalmente furada essa aí, em cima de Atos capítulo 8. Né? Atos capítulo 2 não, Atos capítulo 16. Romanos 4:11. A circuncisão é definida aqui como selo de fé. Vou ler essa parte, irmãos. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Nada no texto fala sobre batismo. O que está se falando é que o judeu, como símbolo da aliança, certo? Do sexo masculino,
ele era circuncidado. E para aqueles que não sabem o que é a circuncisão, é a mesma coisa que a moderna operação de fimose, onde se puxa a pele do membro masculino, se corta a ponta e, obviamente, se dá ponta, etc. Né? Então, mesma coisa. A diferença é que era feita sem anestesia e com uma faca de 3.000 anos atrás, feita de pedra. Né? Maravilha, devia ser. E a criança, com certeza, ficava feliz da vida, quase não chorava. Com 8 dias de vida, tinha que fazer isso daí, certo? E as meninas? Se a lógica deles é que a circuncisão transfere para si agora o batismo infantil, então menina não podia ser batizada, não devia ser batizada, só os meninos. Ah, pastor, mas é porque é impossível circuncidar a menina. Não é, infelizmente. É cruel e desnecessário. Mas muitas culturas africanas fazem isso hoje. É horrível, meus irmãos. Algumas, inclusive, organizações internacionais fazem campanha para acabar com isso. Teve governo, graças a Deus, governo cristão, não lembro o país, que passou uma lei proibindo, não chamou nem de circuncisão, chamando de mutilação genital no país deles. Parabéns. Horrível, desnecessário. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. É religião africana, certo? Então, sim, infelizmente você poderia ter feito, mas como não era nem necessário e nem algo direito de se fazer, obviamente nosso Deus não instituiu isso. Mas se você vai apelar para esse argumento, então, hoje, vamos batizar só os meninos, tá? Não tem sentido uma coisa dessa. 1 Coríntios 10, 12. Havia bebês participando dos eventos do Êxodo mencionado aqui, então ele vai falar que em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Então, irmãos, esses são os argumentos de batismo infantil. Não adianta entrar nessa discussão, certo? Não adianta, você vai rodar, e o presbiteriano vai continuar sendo presbiteriano, o pé do batista vai continuar sendo, porque isso faz parte do escopo teológico maior que eles acreditam, certo? Não é só um argumento, ok? É preciso destacar, finalmente, que, diferente do que algumas seitas ensinam, o batismo não é necessário para a salvação. E não há nenhuma relação entre batismo e salvação. Deixa eu repetir. Me converti hoje, certo? Amanhã um caminhão me atropelou e morri. Estou salvo. Qualquer colocação, meus irmãos, de salvação pelo batismo, que inclusive já esteve presente na história da igreja algumas vezes, é uma negação da graça de Deus. É salvação pelas obras, certo? E não faz nenhum sentido uma coisa dessa. Em Lucas capítulo 23, que está ali destacado, só para a gente correr um pouco, é o diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz, né? Não é o bom ladrão não, irmãos, porque o ladrão não é bom, é o ladrão na cruz. E aí ele fala o quê? Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Jesus responde, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então vamos lá, irmãos. O ladrão na cruz, esse aqui, né? Não o do outro lado. Ele deu oferta? Não. Ele deu dízimo? Não. Ele pregou para alguém? Não. Ele foi batizado? Não. Ele frequentou a igreja? Nem igreja existia? Não. Então, meus irmãos, para mim o ladrão na cruz, ele não é uma exceção. Ele é a regra do como entender a salvação cristã. Não depende nada de nós. Nada nas minhas mãos eu trago. Somente a tua cruz me agarro, diz o velho hino Rocha Eterna. Então, meus irmãos, isso é extremamente importante, porque alguns aqui ainda não são batizados. Então, você não será mergulhado nas águas e vai sair de lá. Olha só, tudo faz sentido agora. Como eu me sinto mais forte espiritualmente. O que vai mudar quando você sair das águas? Você estava seco, agora está molhado. Eu não estou desprezando o batismo, irmãos, mas é que criaram uma mística errada. O batismo é sobrenatural, é bonito, é cheio de sentido. É uma data que você deve guardar para sempre, mas não transforma a sua vida cristã. A verdade, irmãos, essa mania de evento agarrou no povo evangélico. É por isso que inventaram o encontro com Deus, por isso que inventaram o chamado ao altar. Eu já fui em igreja, irmãos, que todo santo culto terminava com chamando o pessoal à frente. Então, ouviu ali a palavra e tal, né? Então, vem aqui à frente, os pastores vão orar por você. Claro, porque a oração de pastor é mais poderosa, né?
Nós estamos regredindo. Nós estamos voltando a antes da reforma. Achando que a oração de pastor é mais forte, achando que evento muda alguma coisa. O que muda a nossa vida, meus irmãos? Dia a dia com Deus. É o feijão com arroz. É o seu devocional diário, é o seu tempo de oração. São suas escolhas diante das ofertas do pecado. É a mortificação da carne. É viver o seu papel como homem, o seu papel como mulher, o seu papel como empregador, o seu papel como funcionário. De onde eu estou tirando isso? Paulo. Quando ele fala de encher-se do Espírito, o que ele fala na sequência, irmãos? Maridos, esposas, pais, filhos, senhores, escravos, está vendo? É aí que a gente se enche do Espírito. Não é dando dancinha, não é ficar rodopiando, não é... Culto é uma maravilha, meus irmãos. Quem não foi abençoado na vigília de sexta-feira? Mensagens maravilhosas, músicas cheias de mensagem bíblica, não foi? Mas aquele é importante. Mas mais importante, meus irmãos, para o crescimento do que aquilo que uma igreja faz no domingo, é o que ela faz depois do culto. E na segunda, e na terça, e na quarta, na quinta, e assim por diante. Certo? É isso que nos enche do Espírito. Então não é de maneira nenhuma o batismo. Matériazinha longa, né? Dessa doutrina, né? Então semana que vem, meus irmãos, a ceia do Senhor. Não a Santa Ceia. O nome bíblico é a ceia do Senhor. Certo? Santa Ceia é coisa de igreja romana. Vamos orar? Quero agradecer aqueles que nos visitam hoje. Hoje à noite temos nosso culto às 18h30, são todos nossos convidados também. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, como ela nos dirige, nos orienta, nos posiciona de uma maneira inequívoca para aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Profundo, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que temos aprendido. Que se torne, ó Deus, parte daquilo que nós cremos de maneira automática, de maneira rápida, de maneira pronta, quando tivermos que defender a fé. Abençoa, Deus, o nosso dia de hoje e à noite possamos, tanto aqui como nossa congregação, nos reunir para louvar o Teu nome e agradecer ao nosso grande e maravilhoso Deus. Em nome de Jesus que nós hoje oramos. Amém.